Aparecido da Silva, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e venho apresentar aqui o trabalho Compreendendo os Fatores de Distração e de Mitigação da Distração e sua relação com o comportamento procrastinador de discentes de mestrado e doutorado em Administração. O trabalho foi produzido em parceria com a professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Natália Saraiva Martins Ramos. Dentre as motivações para a realização do estudo, é que 20% dos adultos saudáveis apresentam um ou mais atrasos desnecessários de atividades importantes. Com relação aos estudantes procrastinadores, comumente eles exibem habilidades deficitárias frente à gestão do tempo. O tema procrastinação acadêmica ainda é pouco explorado quanto aos hábitos de autorregulação da atenção em contraponto às distrações. Com isso, chegamos ao objetivo do estudo, que é compreender como as distrações influenciam o comportamento procrastinador no âmbito acadêmico de pós-graduação e as estratégias para mitigação dessas distrações. A temática da distração acadêmica apresenta a categoria atividades concorrentes, que tem os códigos tarefa do lar e questões organizacionais. Também apresenta a categoria interferências física e mental. Esta apresenta os códigos ansiedade, preocupação, fadiga, exaustão, comportamento autodestrutivo dilatatório, indecisão, desatenção. Já a categoria desregulação do comportamento acadêmico apresenta os códigos dependência do smartphone, multitarefa, pouco foco, uso problemático da internet, atraso em metas importantes, faltas de pontualidade e planejamento. Já a categoria Relação com o ambiente de estudos apresenta os códigos liberdade na situação do estudo, prazos longos, aversão à tarefa, tentações e distrações, informações limitadas para o automonitoramento, falta de habilidade de estudo, pouca eficácia, trabalho em grupo ineficaz e influência dos pares. Já a temática da mitigação da distração acadêmica apresenta a categoria regulação do comportamento acadêmico, que apresenta por si os códigos engajamento acadêmico, persistência acadêmica. Também esta apresenta a categoria aprendizagem autorregulada. Esta por si apresenta os códigos concentração durante o estudo, gerenciamento do tempo, planejamento de metas e ambiente de aprendizagem. Observando o desenho metodológico do estudo, a categorização teórica com auxílio do Atlas TI representa aí a técnica de análise de dados. Entrevistas semi-estruturadas foram utilizadas como técnica de coleta de dados. Acessibilidade é o critério de seleção utilizado no estudo. O estudo apresenta um horizonte temporal transversal. O raciocínio científico utilizado é dedutivo, porém, o próprio estudo apresenta algum raciocínio também indutivo. Durante a elaboração do estudo foi detectado. E a abordagem metodológica do estudo ela é qualitativa. O estudo teve como amostra a participação de 24 alunos de um programa de pós-graduação em administração. Dessa amostra, 12 eram do sexo feminino, 12 do sexo masculino, 12 alunos do mestrado, 12 alunos do doutorado, 11 alunos que estavam cursando o primeiro ano do curso, 12 que estavam cursando o segundo ano e um aluno do terceiro ano do curso. Os temas principais foram os fatores de distração acadêmica e os fatores de mitigação da distração acadêmica. Ambos geraram 61 códigos e subcódigos e 583 citações. Dentre os fatores percebidos de distração acadêmica no estudo, em atividades concorrentes, observou-se que seguro e aluguel não foi identificado no estudo. Em contrapartida, o trabalho externo e o convívio do lar foram tópicos que emergiram no estudo. Com relação à inferência física e ou mental, a frustração foi um tópico que também emergiu no estudo. Com relação à relação com o ambiente de estudo, compras online não foi observado durante o estudo. Em contrapartida, exposição às telas e aversão ao ambiente online foram novas evidências detectadas durante o estudo. Já com relação aos fatores percebidos de mitigação da distração acadêmica,
Com relação à regulação do comportamento acadêmico, emergiu o controle da alimentação. Já com relação à aprendizagem autorregulada, emergiu o tópico ferramentas de auxílio à gestão da aprendizagem, priorização de atividades de interesse e ambiente adequado de aprendizagem. Foi possível observar no estudo que os mesmos indivíduos podem apresentar tanto fatores de distração como hábitos de autorregulação. A falta de planejamento e o trabalho externo apresentaram-se como os tópicos mais agravantes com relação à procrastinação acadêmica. Em contrapartida, o bom gerenciamento do tempo e o uso de ferramentas de auxílio à gestão da aprendizagem apresentaram-se como aliados à mitigação das distrações acadêmicas. Compreendendo os fatores aqui apontados, os programas de pós-graduação poderão utilizar os resultados deste estudo para elaborar campanhas e políticas de redução da procrastinação acadêmica junto aos seus programas. Outro ponto aqui que pode ser relevante é que os professores também poderão criar ações, né, junto aos seus planos de ensino e aprendizagem que façam com que os alunos se engajem mais e fiquem mais entusiasmados e com isso consigam mitigar a distração aí durante a aprendizagem. Dentre as limitações do estudo e direções de novas pesquisas, observou-se que as entrevistas em ambiente online diminuem a capacidade de algumas reações instintivas por parte dos entrevistados, devido à distância, à não captura de reações. E com relação à revisão da literatura, foi restrita essa apenas às bases de dados Scopus e o Web of Science, e de trabalhos de 2017 e 2021 apenas na língua inglesa. Novas bases de dados, como também uma maior amplitude temporal, e também considerando outros idiomas, poderiam melhorar ainda mais os achados e ampliar aí o framework do trabalho. Indica-se a replicação do framework, enriquecido com os achados de novos códigos e subcódigos que emergiram neste estudo junto a um diferente universo, a fim de corroborar os resultados ou desenvolver novas teorias. Aqui estão algumas das principais referências do estudo, bem como as referências utilizadas nesta apresentação. E gostaríamos de agradecer a atenção e a participação de todos. Muito obrigado. Você tem um super produto? Já imaginou um vídeo? Quer produzir? Ninguém tem. Quer? Já. Oi, pessoal, meu nome é Yasmin. Eu sou uma das autoras do trabalho intitulado Cultura Organizacional nas Universidades, uma revisão integrativa, e vou apresentar a pesquisa para vocês. Bom, nós partimos do entendimento de que as universidades elas podem ser compreendidas como organizações e, como tais, elas possuem estruturas administrativas, metas a cumprir e recursos para gerenciar. E que aí a cultura organizacional ela é vista como uma das características fundamentais que vai apoiar o direcionamento da realização dos processos dessas instituições. E aí, nesse contexto, nós desenvolvemos essa pesquisa com o objetivo de responder como que a literatura científica tem evidenciado o desenvolvimento da cultura organizacional dentro das instituições de ensino superior. Então, no nosso referencial, nós buscamos trazer trabalhos que tivessem essa perspectiva das universidades como organizações. E aí os autores eles vão trazer que as universidades elas são organizações muito complexas e que possuem algumas características específicas que vão diferenciá-las das demais organizações. Então, elas têm uma diversidade de objetivos muito grandes, elas têm um tipo de profissional que atua nessas instituições que é muito diferente do que atua nos outros tipos de organizações
E o fato delas estarem apoiadas no pilar de ensino, pesquisa e extensão vai fazer com que elas precisem desenvolver um estilo próprio de estrutura, uma própria forma de agir e também um determinado modo para poder tomar suas decisões internas. Então, a cultura organizacional, né, nas universidades, ela vai ser considerada como todas as práticas que são adotadas nessas instituições e também a forma que essas práticas são usadas para poder orientar o comportamento dos indivíduos que ali atuam, né? E aí, para realizar essa pesquisa, nós realizamos uma revisão integrativa, que ela foi feita em 6 etapas diferentes. Então, primeiro nós fizemos a identificação do tema e seleção da questão de pesquisa, depois fizemos o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, depois nós fizemos a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, já fazendo a categorização daqueles que foram selecionados. Após nós fizemos a análise e interpretação dos resultados e, por fim, a apresentação da revisão e síntese do conhecimento. Então, essa pesquisa ela foi feita na base de dados da Web of Science. Nós buscamos pelos termos cultura organizacional e ensino superior e nós passamos os resultados iniciais por uma série de filtros. Então, nós deixamos somente artigos que fossem trabalhos que fossem artigos ou artigos de revisão, trabalhos que tivessem sido publicados somente entre o período de tempo de 2017 a 2021 e também fizemos a leitura dos títulos desses trabalhos, dos resumos e também a leitura integral desses artigos para poder compor a nossa base de dados com somente aqueles que realmente estivessem de acordo com o nosso tema. E aí a nossa base de dados ela foi composta por esses 13 artigos, né, que nós listamos aqui. E os nossos resultados eles foram divididos em 2 sessões diferentes. Então, primeiro nós avaliamos o processo de avaliação da cultura organizacional e depois como que a cultura organizacional realmente acontece dentro das instituições de ensino. O processo de avaliação ele foi feito de 3 maneiras diferentes, né, entre todos os artigos do nosso banco de dados. O primeiro modelo que foi usado foi um instrumento para avaliação da cultura organizacional. Esse foi o recurso mais utilizado entre os autores, foi o que mais apareceu nos artigos que nós lemos. E ele é um instrumento que ele vai dividir a cultura em 4 tipos diferentes, sendo a cultura de clã, de iadocracia, de mercado e de hierarquia. Nós também vimos que alguns aplicaram o modelo de Goffey e Jones, e aí esse já é um modelo que ele vai acontecer em 3 fases diferentes. Então, primeiro o autor ele vai fazer uma avaliação preliminar da cultura organizacional no ambiente através da observação. E aí, após esse período de observação, eles aplicam um questionário que consiste em 23 declarações que são aplicados com os funcionários da organização. E aí, com os resultados desses questionários, eles conseguem avaliar como que é o tipo de cultura ali naquela instituição. E o modelo do Focus, que é a pesquisa unificada da cultura organizacional, que vai acontecer em 2 sessões. Então, primeiro, eles fazem uma descrição dos aspectos comportamentais do clima organizacional e aí, a partir dessa descrição, eles conseguem fazer uma lista com mais ou menos 35 características dessa organização que vão definir o tipo de cultura que é aplicada ali. E aí, nas instituições de ensino superior, nós observamos que o tipo de cultura que foi mais citado foi a cultura hierárquica, que é uma cultura que tem algumas características como ser muito dominante e ter critérios muito específicos que precisam ser seguidos pelos seus funcionários e por ter uma liderança muito autoritária em que a comunicação geralmente acontece de cima para baixo. A cultura de clã também foi outra cultura que também apareceu. Essa já é uma cultura em que a sua principal característica é a demanda por mudanças. Então, nesse tipo de cultura, vão sempre existir estratégias para poder conduzir esses processos de mudanças. E aí, por isso, as suas lideranças costumam ser muito proativas e pensar muito nas vontades e necessidades do grupo como um todo. E aí também apareceu a cultura de mercado, que aí já é uma cultura que tem como características
é um ambiente muito competitivo e flexível, que está muito direcionado para resultado. Então, geralmente são ambientes em que os funcionários precisam ter melhores desempenhos, e aí para isso essas lideranças costumam ser duras e exigentes, né, para garantir um melhor desempenho dos seus funcionários. Nós também vimos alguns trabalhos que tratavam a cultura organizacional relacionada com o desempenho dos funcionários. Então, tinham algumas culturas que eram orientadas para a realização, no qual a instituição alocava algumas recompensas, né, para garantir o bom desempenho do seu funcionário. Também tinham trabalhos em que a cultura organizacional ela era relacionada com a política organizacional, e aí era possível analisar o impacto desses dois aspectos em conjuntos no desempenho dos funcionários. E também eles falaram muito sobre a influência positiva e significativa da cultura organizacional no seu funcionário, né, e como que a cultura podia apoiar o desenvolvimento desse profissional. Então, a cultura organizacional, ela é vista muito como, ela pode influenciar muito o dia a dia da instituição, o dia a dia do funcionário, né, no individual e também no coletivo. E aí, por isso, ela é muito importante para a gente conseguir entender as instituições de ensino superior. Através da cultura organizacional, a gente consegue saber como que as organizações se desenvolvem, como que elas se organizam, como que elas estabelecem as suas relações ali dentro do seu ambiente, né? E aí, pensando nisso, nós sugerimos como pesquisa futura o desenvolvimento do tema em uma perspectiva regional. Nós vimos a cultura organizacional nas universidades, mas não conseguimos encontrar trabalhos que tratassem da responsabilidade, da realidade educacional brasileira. E aí, por isso, nós sugerimos como pesquisa futura a gente conseguir identificar quais que são as culturas organizacionais nas nossas universidades e que podem influenciar diretamente nos profissionais que nós estamos formando. Bom, então eu agradeço a atenção de todos. Freitas, e eu apresento o trabalho Influências da Imposição no Home Office no Trabalho Docente e Reaprendizados na Pandemia. Bem, a pandemia ela foi uma condição sanitária que surpreendeu a sociedade inteira e que levou muitas organizações, a sociedade de um modo geral, ao isolamento social. E para muitas organizações um caminho para continuar atuando foi o home office, e na educação não foi diferente. Né? O home office ele trouxe como uma necessidade nova para os docentes, que foi aprender a ministrar suas aulas agora por meio de uma câmera, por videoaulas. E para pensar isso, nós utilizamos a teoria da construção de carreira, através do conceito de adaptabilidade de carreira, que divide-se em 4 elementos: preocupação, curiosidade, controle e confiança. Bem, o problema de pesquisa que nós buscamos responder é como a imposição do home office devido à pandemia afeta ou afetou as atividades do trabalho dos docentes do ensino básico por uma perspectiva da teoria da construção de carreira, tendo por objetivo compreender de que modo a imposição do home office devido à pandemia afeta ou afetou as atividades de trabalho dos docentes do ensino básico por uma perspectiva da teoria da construção de carreira. Os objetivos específicos são apresentar o trabalho docente durante a pandemia, identificar os aprendizados e adaptações realizados pelos docentes no trabalho e apontar os efeitos do home office na carreira docente. São contribuições desse estudo para a classe docente e para a sociedade a análise dos efeitos das mudanças na forma de trabalho diante da inserção do home office durante a pandemia e apresentar os diferentes contextos e modos de enfrentamento dos processos de educação na carreira durante a pandemia. Bem, o home office ele é um trabalho caracterizado, né, por ser realizado fora do ambiente organizacional, por meio da utilização de instrumentos tecnológicos de comunicação que, no caso da pandemia, passaram a fazer parte da rotina dos docentes, como os portais, as videochamadas. E tendo em vista que o trabalho docente normalmente ele é associado à sala de aula propriamente, né, entendendo que o trabalho docente é a aula,
e que, na verdade, envolve muitos outros elementos, como elementos administrativos, sociais, e que toda essa rotina de trabalho passou a ser feita também através da tela, das telas, né, de computador, celular e etc., para esse trabalho. A utilização da teoria da construção de carreira é interessante porque, dentro dessa teoria, a carreira é entendida como resultado de um intenso processo de escolhas, através das vivências, conhecimentos da realidade social que circundam as pessoas. E que a carreira não é algo estático, mas algo de constante transformação. A adaptabilidade de carreira, esse conceito, ele envolve as capacidades dos indivíduos de adaptar-se às realidades que estão vigentes. Então, ele divide-se em 4 elementos: preocupação, que está relacionada à preocupação com o futuro da carreira, a curiosidade, que está na busca por novas oportunidades, ferramentas, conhecimentos necessários para a carreira, o controle, a autonomia desse indivíduo de buscar e desenvolver-se e direcionar a sua formação, e a confiança, que é a capacidade de superar os desafios e as dificuldades para dar continuidade na carreira. Este estudo foi um estudo qualitativo descritivo, feito com professores do ensino básico de instituições públicas e privadas da região sudeste, atuantes antes e depois da pandemia. Eles foram contatados por meio de amostragem de bola de neve, ou seja, um professor indicava outro professor, que indicava outro professor para compor o corpo da pesquisa. Foi feita entrevistas semi-estruturadas, via aplicativo de chamada também. Para análise, foi analisado por meio de análise de conteúdo, que resultaram em 10 categorias. Dessas 10 categorias, eu destaco 6 tópicos de discussão. O primeiro tópico é a descoberta da carreira. Os docentes pesquisados só descobriram o interesse pela carreira docente depois que já estavam exercendo a profissão. Antes disso, eles não tinham interesse na docência, mas foi a vivência ali que gerou isso, até mesmo por uma imagem social do trabalho. O invisível do trabalho docente, que fala do acréscimo de trabalho durante a pandemia, pelo home office, porque os professores tiveram muito mais trabalho, além do usual, para a preparação das aulas, para as reuniões, todos os processos. A pandemia do ensino público versus o privado fala da diferença de oportunidade de ensino. Nem todas as pessoas tiveram as aulas remotas, muitos tiveram somente atividades, e ainda assim nem essas atividades chegaram a todos. O quarto tópico é a participação familiar, que fala da relevância da família nesse contexto, tanto das interferências realizadas durante as aulas, quanto da importância dessa família no apoio desses alunos para o estímulo deles na continuação do ensino, como no fazer ter acesso ao ensino, aos instrumentos de ensino. Pensando já no retorno um pouquinho já para a rotina da aula, fala-se das aulas híbridas, com retorno ao trabalho e não à normalidade. Esse tópico aborda o fato de que voltar à escola não significou voltar à normalidade, porque o contexto que estava ali também era totalmente diferente do que eles tinham deixado, e que havia necessidade de novos redescobertas de novas formas de fazer o trabalho. E o último tópico é a carreira docente a partir da pandemia, né, que fala das adaptações que esses docentes tiveram que fazer, dos aprendizados que tiveram que desenvolver, mas também fala dos docentes que não conseguiram acompanhar esse processo e, infelizmente, acabaram desistindo da docência e acabaram abandonando a carreira. Nas considerações finais, a gente destaca a desvalorização relativa da carreira docente pela sociedade e pelos governos, uma vez que os docentes buscaram, os pesquisados buscaram em si mesmo formas de alcançar os seus alunos, de aprender. Não houve muita ajuda dessa parte, houve uma necessidade, uma demanda, mas não um auxílio para que isso acontecesse. E destaca-se nas considerações finais os pontos positivos e negativos da pandemia. Os positivos estão relacionados à oportunidade de utilização de recursos, porque a tecnologia utilizada, até então só nos EADs, agora foram inseridas no ensino básico. Então, como que isso é uma porta que se abre, que permite novas oportunidades para o ensino a partir daí. Mas como ponto negativo, fala no que tange a diferença. Nem todos tiveram acesso. Infelizmente, os alunos da rede pública foram muito prejudicados. Muitos tiveram somente acesso a atividades xerocadas. E essas atividades nem sempre conseguiam chegar, porque a escola não tinha como fazer chegar na casa de cada aluno, né? Então, a escola precisou da participação familiar, que nem sempre ocorreu. Então, uma das coisas que esse estudo destaca é a grande diferença que ainda existe no Brasil
do acesso ao ensino público, do acesso de qualidade no público, e que essa situação nos mostrou o quanto ainda falta de investimento, o quanto ainda falta de solução. Além disso, ele destacou como esses professores buscaram em si mesmo alternativas, investiram tempo, investiram recursos para conseguir dar aula, para conseguir reaprender a dar aula, porque era um cenário totalmente novo do qual eles não estavam preparados ainda. Obrigada. Titulado Tornando-se Mestre, Experiências no Estágio Docência e suas contribuições para a atuação docente em cursos de administração. Este artigo tem autoria da Karine Santana e minha, Vitor Silva, e foi realizada com o apoio da CAPES. O objetivo geral é analisar, a partir das experiências de egressos de pós-graduação em administração, as contribuições do estágio docência na sua atuação como professor. Como contextualização, lembramos que a formação pedagógica passou a ser importante para o exercício da docência e que a CAPES lembra que os cursos de pós-graduação são responsáveis por fornecer esta formação. E nisso a gente destaca o estágio docência, pois possibilita o contato sob supervisão com a prática docente. A literatura traz que a aprendizagem também está relacionada à experiência, pois favorece o desenvolvimento de competências e habilidades. Assim, destacamos a teoria da aprendizagem experiencial, desenvolvida por David Kolbe em 1984, que busca trazer a sala de aula para o mundo real. A TAI assenta num conjunto de instrumentos que proporcionam aos alunos a experiência de compreensão dos conteúdos ministrados. A metodologia vivencial proporciona ao aluno a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências que se aplicam ao seu dia a dia, promovendo o desenvolvimento. Além disso, torna-se mais eficaz e envolve totalmente o indivíduo, a sua mente e o seu corpo. O processo de aprendizagem, segundo a TAI, acontece em um ciclo que integra experiência concreta, o principiante se envolve totalmente em uma experiência de aprendizagem, observações e reflexões, onde o principiante, após a observação, é capaz de fazer reflexões sobre diversos aspectos, formação de conceitos abstratos, onde o principiante, após a observação, é capaz de formular hipóteses e conclusões, criando conceitos que integram as experiências vividas, e testar implicações de conceitos em situações novas, onde o principiante testa as hipóteses em conjunturas novas. Além disso, a literatura nos traz as contribuições do estágio docência para a formação de professores. Identificamos 4 contribuições: a formação didático-pedagógica, aproximação da realidade profissional, desenvolvimento profissional e ampliação da visão sobre o processo de ensino e aprendizagem. Essas contribuições vêm da literatura que levantamos para realizar o artigo. Assim, realizamos então a nossa pesquisa de abordagem qualitativa, finalidade descritiva, e sendo um estudo de campo, com 16 pós-graduados em administração,
onde realizamos entrevistas narrativas episódicas e fizemos a análise episódica, seguindo Muller 2019, e após a análise inicial, verificamos 3 categorias. Os resultados foram resumidos em um quadro, no qual destacamos as experiências e contribuições do estágio docência a partir dos diferentes perfis de estagiários. Na nossa pesquisa foram 3 perfis: os recém-graduados com pouca experiência profissional, os graduados com outras experiências profissionais e os graduados com experiência docente. No primeiro perfil, dentre as suas experiências, nós destacamos o alinhamento e acompanhamento do professor orientador em sala, o estranhamento por conta da proximidade de idades com os alunos, a padronização dos slides para ministrar a aula e o receio de ter algum questionamento durante a aula e também a empatia no exercício dessa profissão. Dentre as contribuições, este perfil destaca a experiência positiva, o entendimento vivido da responsabilidade de ser professor, o reconhecimento das particularidades dos estudantes para a elaboração e para as dinâmicas e métodos a serem adotados em sala de aula e também como uma reflexão contínua. No segundo perfil, as experiências destacadas foram a autonomia para o desenvolvimento da disciplina, o acompanhamento parcial do professor orientador em sala, as dificuldades para conciliar com outras atividades, diferentes rendimentos das aulas e o reconhecimento das diferenças dos alunos. Dentre as contribuições, destaca também a experiência positiva, vivência prática e supervisionada da profissão, e reflexão e aprendizados constantes. E no terceiro e último perfil, dentre as experiências tem a autonomia para o desenvolvimento da disciplina, o acompanhamento do professor em sala, o uso de dinâmicas já utilizadas em outras turmas e o fortalecimento da relação com os alunos. Dentre as contribuições, também destacou a experiência como positiva, a relevância do estágio para o exercício da profissão, a aprendizagem colaborativa com o outro professor e a melhoria da didática. Estes resultados apresentados permitem considerar que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado. De uma forma geral, o estágio docência contribuiu para a compreensão de que a atividade docente requer aprendizagem constante, não só de conteúdos teóricos, mas de conhecimentos sociais, principalmente no que diz respeito à história e vivência dos alunos. Além disso, as experiências anteriores dos estagiários influenciaram na orientação e na supervisão recebida ao longo da disciplina. A partir dos resultados e das limitações que tivemos para desenvolver a pesquisa, sugerimos para novas pesquisas, aprofundar sobre as experiências negativas no estágio docência e conhecer e analisar o estágio sob a perspectiva dos professores orientadores e dos alunos para os quais se estagiam. Eu achei muito importante todos os trabalhos e as temáticas apresentadas. E o primeiro que me chamou a atenção foi do Leonardo, pela situação que ele falou assim: olha, procrastinação numa sala onde eu vou estar junto com a minha orientadora. Olha que beleza. E em alguns momentos eu me vi, realmente, em alguns momentos eu me identifiquei. Falei, será que eu estou procrastinando? Quando foi assim, atividades domésticas, eu marquei, eu fiz comigo. Então, eu descobri que eu tenho um perfil com a tendência a procrastinar. Me salva que eu tenho um padrão de organizar comigo. Então, assim, eu preciso me reorganizar em termos de rotina. Então, assim, a dar preferência ao que tem preferência. Eu dar preferência ao que eu posso. Então, foi a primeira leitura que eu tenho do trabalho do Leandro. Então, assim, isso me impactou bastante.
E eu falei, olha, é interessante. E no momento da pandemia, a gente se viu mais ainda nesse mundo. E aí eu vou para o trabalho seu. Você falou da experiência docente nesse momento no ensino básico. É uma ruptura muito grande. Eu acompanhei a minha cunhada e tive a oportunidade de ajudar alguns colegas a fazer microconteúdo para mandar vídeo para as crianças por WhatsApp. E foi uma experiência muito rica no início, mas uma experiência muito desgastante no final, porque os primeiros meses que a gente trabalha com microconteúdo, fazendo recorte de 2 minutos, todo mundo acha legal, até a gente gosta. Mas 2 minutos de vídeo leva 2 horas. Então, você deixar ele no formato para compartilhar pelo WhatsApp. Então, ela se sentiu desgastada e eu desgastada também no momento de ensinar. Né? Então, outra reflexão que eu trago aqui, olha, em termos das temáticas. O trabalho de vocês fala dessa adaptação, você sair enquanto aluno e ir para a graduação, ir para a sala de aula, é um exercício temporal. Acho que, assim, não, por mais que a gente tente desenvolver nos alunos, eu fiz metodologia do ensino superior, em 15 anos que eu trabalho em sala de aula, mas eu falo que só o tempo. Por mais que a gente faça a graduação, estude metodologias, o impacto de ir para a sala de aula, para mim é sempre o primeiro. Toda primeira turma é sempre o primeiro. Estar aqui hoje com vocês é o primeiro. Então, eu acho que a gente só vai moldando com o tempo. Eu espero chegar um dia igual a Manu. Sem problema. Mas é rico essa construção. Em relação à cultura do trabalho, como eu deixou assim, o seu é da revisão sistemática. Eu sou apaixonada por revisão sistemática, como eu sabe disso. E a gente constrói um protocolo. Então, eu falo para você, 13 artigos, embora ele te dê um corpo legal para você discutir, te dê argumentos para você discutir, não convite são equipes. Porque o revisor vai falar assim, nossa, você só tem isso. Experiência da RNET, porque eu também fiz um cultura, que eu posso compartilhar. O que o primeiro revisor me retornou? Você só 13? E a pessoa, na ânsia de querer, argumentou assim, mas é que o assunto é novo. Aí está assim, e esses artigos seus não tinham referencial, não tinha nenhum que você poderia convidar, porque tem os artigos da sua busca e tem os artigos que você pode convidar para o seu trabalho, para agregar ele. Então, se você expandir um pouco mais o seu trabalho, você tem chance de publicar o seu artigo. Fica difícil publicar com pouco. A McVoy, que é uma autora que eu gosto, ela recomenda de 30 a 50. Então, ela tem essa... Tem com menores, mas tem essa possibilidade de você convidar outros que não vêm na sua busca. Tá? Aí enriquece a sua teoria. Eu acho bem interessante também. Contribuição para quem gosta de fazer revisão, assim como eu. E trabalhar com protocolo bem privativo. Um outro trabalho que tinha sobre também codificação das entrevistas. É legal codificar em 2 fases. Uma mais ampla e depois você restringe para fazer união de conceitos. Eu, pelo menos, a gente vai dar indutiva. A gente abraça certos conteúdos e vai. Então, a gente vai muito cedo. Abre ele mais, pega mais o escopo que todo mundo está falando, porque ali revela as evidências. Quando a gente vai muito preso na teoria, no conceito muito fechado, a gente não pega evidências e nem consegue linkar uma teoria com a outra. Então, isso eu aprendi também entrevistando e fazendo no mestrado. Tá? Então, são dicas assim, que eu já fiz para deixar o assunto falar assim, olha, essa teoria aqui conversa com isso e traz nesse contexto, a gente consegue sintetizar dessa forma. De certa forma, eu aprendi com todos os trabalhos. Eu vi, assim, seriado um pouquinho dentro de cada um deles. Você veio colocar essa sua cadeirinha para as pessoas que estão lá. Então, mas é que vai ficar gravado. Bom, gente, eu acho que antes de mais nada, eu queria muito entender a história de cada um dos textos, né? Se isso faz parte da pesquisa de mestrado e doutorado de vocês, se é o final de uma disciplina, se é
como é que surgiu isso no horizonte de vocês? Porque que eu noto é que os autores são muito jovens, né? E é interessante como nessa juventude já se discutem temas voltados para a docência. Então, essa é a minha primeira curiosidade. Como está gravando? Se vocês quiserem vir aqui, seria interessante. Os intuitivos também pode você entender. Vocês que são executivos, por favor. Bom, então, começando pela gente, bem no início, eu e a Karine somos de turmas diferentes. Ela é do doutorado e eu sou do mestrado. Então, a gente começou a nossa amizade no laboratório, assim, por acaso, por conta da gente ser bolsista. E, assim, foi um tema que a gente já tinha afinidade, que a gente descobriu essa afinidade nas nossas conversas. Esse artigo em si, ele foi feito numa disciplina da Karine, e ela conversou com o professor se ela podia me convidar para eu poder fazer a pesquisa junto com ela, né? Então, aí a gente fez essa pesquisa, que já era um tema que a gente tinha esse interesse. E, assim, foi bem desafiador, porque acho que foi em 2021, né, que a gente foi em 2021, naquela época, assim, da pandemia, cada um afetado de um jeito, e intervindo também no curso de pós-graduação. E fazer essa pesquisa, que é um tema que a gente gosta, dá uma aliviada em relação às outras demandas da pós-graduação. Então, assim, eu já falei com a Karine, foi muito bom fazer esse artigo com ela, justamente por isso, por ser um tema que eu gosto, né, que a gente gosta, não tem a ver com a dissertação, nem com a tese dela, mas foi um tema que a gente conseguiu se conciliar durante a pandemia, fazer pesquisa, fazer o artigo, e assim, a parte, um dos nossos objetivos lá, quando a gente conheceu, era participar do TMA. Então, a gente nunca pensou, queria, né, mas nunca pensou que ia ter com esse artigo aqui, dessa forma. Então, também é um motivo de muita alegria para nós. É um tema que a gente já fez uma aqui, aí fizemos uma revisão sistemática, as entrevistas, né, estamos num tema, começando a conhecer o tema, primeiro a gente fez a cria, depois a revisão sistemática, e aí a gente está partindo das entrevistas. Então, é um tema que a gente tem interesse em continuar a pesquisar e aprofundar mais nisso. Ótimo. Vocês vão ter que trocar com o Bom, então, ele foi um trabalho final de uma disciplina, da disciplina de Teoria das Organizações, lá no nosso PPA. E o meu tema de estudo, ele está muito voltado para o ensino de administração. Então, geralmente, a minha organização, assim, que eu estudo é a universidade. E aí, a gente pensou em trazer, então, essa universidade como organização. E aí, durante as aulas, teve um dia lá, né, um determinado assunto, que surgiu a discussão sobre as culturas organizacionais, né, das organizações. E aí a gente teve a ideia, então, de tratar das culturas organizacionais nas universidades, né, que aí já estava mais voltado para a minha área de pesquisa. E aí a gente foi delimitando a questão de pesquisa, né, e aí desenvolvemos a pesquisa. Bem, no meu caso, eu já estudo trabalho docente há um tempo, eu fiz isso, foi o tema da minha dissertação, eu estou fazendo doutorado agora, e eu já vinha estudando sobre o trabalho docente antes, e eu tive uma experiência como tutora de ensino básico também. Não é fazer uma renda extra, né? A gente precisa. E aí, eu tive contato com a forma como o ensino básico era desenvolvido, em uma disciplina doutorado, já quando eu já estava estabelecendo a teoria que eu ia usar na minha tese, que é a teoria da construção de carreira, eu vi uma possibilidade de juntar esses horizontes dentro desse contexto que me pareceu difícil
de trabalhar, e eu já tinha contato de outros professores, e aí a gente buscou ver com eles como é que foi isso. Mas nos surpreendeu, assim, né? O resultado foi bem aquém do que eu imaginei, assim, no sentido de que eu esperava que elas iam falar que foi super divertido, que foi muito bom, que foi incrível trazer a tecnologia para as crianças, que as crianças são super habituadas, e aí, de repente, a gente ouve falar que não, que a criança não quer ficar na frente da tela, que a criança não gosta, que a criança se cansa, que a família, no trabalho em si, eu vou detalhando um pouco melhor essa relação, mas a família, ela teve um posicionamento duplo, assim, hora ela estava ajudando, ela estava trabalhando, hora estava interrompendo, hora estava entrando onde não devia, mas hora ela era extremamente necessária, assim, ela não dava. E tinha família também do docente, porque essa situação foi um embolo, assim, né? Estava toda uma realidade junta. Os espaços que eram separados, eles se tornaram uma coisa só, e eles ficavam o tempo todo conflitando. Então, para a gente, foi fora do que a gente estava esperando. Eu fiz esse artigo com a minha orientadora, a professora Priscila. Então, assim, não era o que a gente esperava. A gente esperava um cenário onde tudo isso foi muito bom, foi muito fácil. Está todo mundo habituado com essas ferramentas, está nada. Está nada. Na hora que precisou, como tu falou, né, para fazer os vídeos, como que isso era difícil, porque quem fez o home office foi os professores da rede particular. Tinha uma exigência de qualidade além disso. Então, volta o vídeo, não ficou bom. Aí tinha professor que gravava de madrugada, porque não tinha outro horário, porque a casa tinha vida. Durante a pandemia, a casa tinha vida, tinha barulho. Tinha várias situações acontecendo, então gravava de madrugada, fazia, editava. Teve que aprender a fazer tudo. Então, assim, foi um processo. E agora, Leandro, qual é o caso da sua experiência de pesquisa? Primeiramente, boa tarde a todos. Parabéns aos colegas que apresentaram os trabalhos. Gostaria de agradecer às professoras por toda a contribuição e as futuras contribuições que ainda virão, não é? Gostaria de agradecer também o evento, é a primeira vez que participo de uma sala híbrida, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, o pessoal está todo aí no congresso presencialmente, então é algo novo para mim e uma novidade boa, né? Uma novidade aí que dá para juntar todo mundo aí, de certa forma. O ideal o ideal para mim, no caso, eu gostaria de estar aí presencialmente e participar das salas do evento como um todo. Pretendo ir nos próximos anos, mas esse ano não foi possível. Professora, com relação ao trabalho, ele foi desenvolvido em uma disciplina, né, de Métodos Qualitativos 2, ministrado pela professora Natália Saraiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora, ela é titular e atualmente é a coordenadora do curso de administração, o curso de pós-graduação em administração da Universidade Federal. Com relação ao tema da distração, né, ele é um tema assim, que mexe com todos. Né? Quando a professora Renata falou que se via ali, eu até fiquei repensando aqui no momento das entrevistas, no momento da elaboração do próprio artigo, e também me vendo na situação dos próprios colegas que foram entrevistados no momento. Né? Eles falavam, logicamente, o entrevistador não pode participar ou influenciar a entrevista, mas as falas ali na análise do conteúdo, eu me via bastante também na posição dos colegas que participaram da pesquisa. O tema aqui, no caso, ele tratou não só da procrastinação, né, mas também dos métodos de mitigação que são utilizados. Então, por exemplo, algo que foi levantado na entrevista, que é a questão do trabalho externo, né, como um problema aí que mexe com a distração e provoca, se impulsiona essa procrastinação. O trabalho externo, para quem é aluno de mestrado, doutorado, que tem uma outra ocupação, outro trabalho, realmente ele interfere. Né? Eu estou falando com a minha opinião, mas, logicamente, no momento lá do estudo, vendo as respostas dos colegas e fazendo essa análise. Então, foi um tema assim, bastante... Que estamos dando continuidade, não é isso? Inclusive, essa participação aqui hoje nessa sala, assim como no Sapiens amanhã, essa participação vai ajudar bastante para a melhoria do artigo, né? A melhoria de um futuro artigo e pensar em uma publicação.
E é bem isso, professora Renata. Obrigada, Leandro. Gente, eu tenho algumas observações que eu queria deixar para o final. Eu não sei quem está participando, teve alguma questão, uma contribuição. Enfim, eu sei que a plateia aqui tem gente que entende do assunto. Então, vamos abrir. Eu daria só uma sugestão no trabalho do Leandro, é considerar um código de doenças psicossociais dentro do trabalho, que aumenta o seu leque de teoria que segura isso, e é uma distração que é doença. Porque às vezes a pessoa tem uma depressão, ela vive um momento que faz com que ocorra uma incidência maior da procrastinação. Então, essa uma dica que eu lembro que eu anotei bem, que não deve ser um código ali dentro, porque hoje a gente vive nessa sociedade da ansiedade, e isso acaba também sendo um motivo de procrastinação. Leandro, eu poderia te indicar um texto que é uma coletânea, não vi aí na sua bibliografia, em que o autor, inclusive um autor australiano, em que ele argumenta muito que no ambiente educacional a gente tem trabalhado muito com uma certa patologização dos ambientes de aprendizagem. E é interessante que a gente tenha ouvido um pouco de tudo. Há alguns dias atrás, foi exatamente essa semana, se discutia o impacto da pandemia sobre a educação. E eu achei muito interessante que as opiniões variaram bastante, mas teve uma professora que me chamou muita atenção e me fez pensar, que ela disse, gente, as dificuldades que a gente vivia antes são muito parecidas com o que a gente vive hoje. Ou seja, se fala muito das câmaras fechadas. Ela disse, olha, a gente não tinha uma câmara fechada, mas tinha alguma coisa muito próxima, que é o desinteresse do estudante, que é a falta de engajamento, que é a falta de mobilização das propostas de determinadas disciplinas, ou seja, esse já era um comportamento. Né? E parece que depois da pandemia a gente fala recorrentemente dessas questões como se elas fossem novas. Né? Eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre essa questão, porque às vezes eu tenho a impressão até que a gente hoje tem diminuído um pouco o nosso compromisso com a aprendizagem, sempre justificando as dificuldades. E as dificuldades, gente, as dificuldades sempre existiram e existirão. Né? Eu acho que o exercício da aprendizagem é um exercício que requer dedicação, em tese de todos os lados, não é só do professor, né? Mas eu diria que é sobretudo do aprendente. Né? Ele tem uma responsabilidade ali no processo, e que às vezes eu acho que a gente encontrou na pandemia um bom refúgio, né? Uma boa explicação. Vou até um pouco mais longe e colocar. Eu acho que esse ano, 2022, eu passei de 10 para 9 orientandos. Então, se a gente fizer uma retrospectiva dos 3 últimos anos, eu nunca fui tão procurado na orientação como no tempo do período da pandemia. Para mim foi maravilhoso, gente, porque como eu moro sozinha, o diálogo com os orientandos foi uma espécie de vida para mim, né? Dessa troca, e não é uma troca só da pesquisa. Como é que você está? Como é que as coisas vão indo? O que você está lendo? Que dificuldade você está tendo? Então, é um diálogo humano que se estabelece ali já. Então, eu vejo na pandemia realmente uma série de dificuldades, mas eu vejo também uma série de coisas boas. Né? Eu acho que, por exemplo, um dos aspectos que me parecem muito interessantes é a gente trabalhar com estudantes que voltaram para os seus estados de origem. Tá? Porque aqui em São Paulo a gente orienta vários
mestrandos e principalmente doutorandos, que não são de São Paulo, né? E eles tiveram a oportunidade de voltar para casa, de conviver com a sua família de origem, de ter um certo amparo emocional, né? E isso não interrompeu em nada o nosso trabalho, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa, talvez, repensar um pouquinho e problematizar um pouco mais esse momento, que foi realmente muito dramático, mas eu não vejo só as coisas negativas. Voltando para o tema, eu confesso que eu nunca havia pensado na questão da procrastinação na pós-graduação estrito sensu. A gente sempre, eu pelo menos, todas as experiências que eu tenho com estudos que remetem a isso é na graduação. E sempre é associado, Leandro, à imaturidade, né? O estudante se conhece pouco, ele tem um repertório relativamente pequeno, ele ainda não consegue ter um propósito de vida muito claro. As disciplinas, muitas vezes, não fazem essa conexão entre os objetivos da disciplina e o propósito de cada estudante. Então, tudo isso um pouco que colabora para esse fenômeno. Agora, na pós-graduação, eu confesso a você que, mesmo ouvindo a Renata, me surpreende, porque um dos elementos que a gente percebe, e, bom, eu trabalhei na graduação dois terços da minha experiência como docente. E uma luta permanente que eu tinha na graduação era justamente de ajudar os estudantes a formular um propósito para que a disciplina que eu ministrava, de alguma forma, colasse na zona de interesse dele, porque sem interesse, o que você faz? Uma disciplina que não dialoga com os teus objetivos de vida, eu acho que a teoria que você utiliza, inclusive, está muito colada nessa ideia de biografia, de propósito, de projeto. Isso me surpreende, entendeu, Leandro? Eu não sei se você chegou um pouco a problematizar essa questão, porque eu acho que quando você está mobilizado por um propósito, eu, inclusive, uso mais o conceito de projeto. Eu acho que projeto é um conceito que tem mais densidade teórica. De um modo geral, a mobilização do estudante, a organização do tempo, a gestão do processo, às vezes, é um pouco melhor. Eu diria, no meu caso, é bem melhor. Claro que tem exceções, né, pessoal? Porque tem estudantes que não têm, muitas vezes, sequer um projeto que ele esteja verdadeiramente apaixonado pela pesquisa que está realizando. Ocorre sim. Por incrível que pareça, ocorre. E eu acho que uma das nossas preocupações, eu acho que trabalhando aí há mais de um ano com a Renata, ela sabe que eu não sou um tipo de professora que exige do orientando que ele trabalhe na minha zona de conforto. Ou seja, olha, meus interesses são esses e eu só aceito orientandos que trabalhem com isso, né? Eu acho que, como eu trabalho realmente com a questão de projeto, eu tenho que receber e acolher o projeto do estudante e, assim, cabe, no meu caso, a tentar estudar um pouco, entender um pouco, me preparar para poder estabelecer um diálogo colaborativo com o orientando. Então, isso suscitou uma certa curiosidade se tratando da população que você estudou, né? Não sei se eu me fiz clara ou que você poderia refletir sobre essa questão. Professora, porque no início eu não consegui detectar o texto que a professora sugeriu. Teria como falar mais uma vez? Não. Você não detectou, porque, na verdade, eu falei dos autores, falei do conceito, mas não mencionei os autores. Eu vou fazer o seguinte, eu não tenho
memorizado o nome dos autores, mas depois a gente troca e-mail, usado, e eu te mando a referência certinha, até porque eu tenho esse livro. É um livro que eu acho que pode te ajudar bastante, porque ele vai numa leitura mais problematizada dessa questão de hoje. Gente, uma colega me mandou agora, entre ontem e hoje, o último censo, não sei se vocês já deram uma olhada, o último censo da educação superior, e tem lá, gente, tem pelo menos 20 patologias que o Ministério mapeou. Eu acho que são mais de 20, eu não cheguei a contar, mas a quantidade é muito grande. Pessoal, isso é uma coisa muito recente, né? E eu não sei como é que vocês vivenciam essa experiência, mas a gente tem os estudantes laudados e não laudados, né? E como é que a gente trabalha com isso, né? Ou seja, a gente já tem dificuldade de exercer a docência, porque, na verdade, exercemos sem muita formação para isso. Você imagina trabalhar numa sala de aula, como eu tenho casos na instituição que eu trabalho, de colegas, principalmente do curso de jornalismo, não sei, porque é uma incidência tão grande no curso de jornalismo, que 70% da sala de aula apresenta problemas, distúrbios de aprendizagem. Aí, quando eu falo de distúrbios de aprendizagem, aí você tem aqui uma coleção deles, né? Como é que você trabalha numa situação como essa? Porque eles não são laudados, mas eles chegam e dizem, olha, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Como é que você lida com essa população? Essa é uma questão que eu tenho me perguntado. Não tenho avançado sobre isso, mas me preocupa, porque mal a gente consegue trabalhar, eu vou realmente colocar entre aspas, uma turma normal. Você imagina uma turma que vem com dificuldades que muitas vezes são graves, né? Os laudados têm situações, gente, até de pessoas que tiveram AVC e perderam a memória. E eu me pergunto, como é que se aprende sem a memória? Como? A memória faz parte do processo de aprendizagem. Então, veja que nessa ideia de trabalhar numa perspectiva de patologizar o processo educacional, gente, nós descobrimos que todos nós temos problema. Porque quando eu vejo os relatos, eu digo, gente, eu devo ter muita coisa que vocês estão descrevendo, que eu não conheço. Agora, como eu nunca pensei nisso, eu faço um esforço extraordinário para superar essas limitações. Eu não sei, eu estou levantando, talvez, de uma forma até não muito gentil, mas, assim, para te dar um toque que talvez a gente tenha, de fato, e formular algumas perguntas sobre essas questões, para que a gente não fique arranjando, talvez, alguns subterfúgios para não enfrentar efetivamente nossas responsabilidades, né? E até de assumir nossos diferentes papéis, né? É algo que me ocorreu. Prometo a você de mandar a referência do texto. Tá bom? Eu acho que isso me chamou muita atenção no texto. Agora, sobre cultura organizacional. A minha reflexão vai mais no âmbito conceitual. Gente, eu não tenho formação em administração, então vocês me perdoem. Né? O que eu fui aprendendo de administração foi muito com leitura e autoformação. Mas eu tenho uma influência bastante grande do campo da sociologia, né? E no campo do método com a antropologia, né? É de onde eu vim. Então, a influência que eu tenho das leituras, quando trata de universidade, que eu diria para você, é o meu objeto de pesquisa também. Eu acho que eu trabalho sobre universidade há 20 anos. Eu não consigo reconhecer a universidade como uma organização. Né? No meu entender, a universidade é efetivamente uma instituição. Ela funciona como tal, ela se vê como tal. E, para mim, isso é muito claro nas instituições públicas. Né? Talvez elas revelem isso muito mais nas características do que seja uma instituição pública. E você vai encontrar um amparo muito grande para pensar o conceito de universidade
enquanto instituição, nos textos da Marilena Chauí, né? Ela tem um livro que é Escritos sobre Educação, que ela reúne, inclusive, todos os textos que ela escreveu até aquela data e que trata justamente da questão da universidade. Eu acho que te ajudaria bastante a abrir um pouco os horizontes, né? E outra coisa que eu observei é que você usa o conceito de instituição de educação superior. Não sei se você percebeu isso. E o conceito de universidade como sinônimos, né? Pelo menos na sua apresentação isso ficou bastante claro. Então veja que já tem um problema conceitual na partida, porque instituições de, não sei se você usa de educação ou de ensino, que também são conceitos diferentes, né? E ao mesmo tempo organização. É um pouco o aspecto que eu te chamo a atenção, porque esse olhar vai mudar bastante a forma que você vê a universidade, né? Claro que tem universidades que são instituições de ensino, que são verdadeiras organizações, que são verdadeiras empresas, elas se veem assim e elas funcionam assim. Mas eu não reconheço isso nas instituições públicas, né? E acho que aqui tem realmente uma boa diferença. Com isso, eu fico em dúvida sobre o uso do conceito de cultura organizacional. Eu acho que cultura, sim, eu só tenho dúvida se organizacional. Ou talvez você tenha que partir para leituras de cultura organizacional um pouco mais arejadas, né, do que o referencial que você usou. Mas, olha, pode ser que eu não esteja te ajudando em nada, porque eu estou tentando problematizar a partir da minha referência e não necessariamente da sua. E eu sempre digo, a gente tem que ser coerente com as nossas escolhas, né? Eu acho que se você fez escolhas coerentes e você sentir segurança no que você está fazendo, vai em frente. Eu só acho que você vai reproduzir uma visão da universidade que talvez ajude pouco a universidade, né? Enquanto as instituições universitárias são reconhecidas na perspectiva de uma organização, o arcabouço teórico que ela traz é bastante reducionista, né? Mas, enfim, é um convite a uma reflexão, mais uma vez. Em nenhum momento eu estou tirando o mérito disso, apenas te alertando que tem outros caminhos. Eu acho que isso foi um exercício de final de disciplina, por isso que eu gosto de ver de onde é que os textos partem, mas que isso vai se transformar no teu trabalho de pesquisa. Não. Não foi isso? Não vai se transformar no trabalho de pesquisa. Eu estudo, a minha dissertação é sobre ensino remoto no curso de administração, sabe? Desafios e tal. Então, eu estudo o ensino na universidade, e aí eu trouxe a cultura organizacional para a universidade por causa disso, mas a cultura organizacional não tem muito a ver com a minha pesquisa de dissertação. Então, eu acho que eu entendi que você se encontrou dentro da disciplina quando você fez esse texto. Mas, enfim, talvez valesse a pena você buscar essas questões até para, se a tua pretensão eventualmente fazer uma publicação um pouco mais de impacto, né? Então, é isso. Depois a gente tem a questão do home office, né? Gente, eu acho que de uma forma ou de outra eu já tratei desse aspecto, mas eu diria que hoje eu estou até me sentindo uma pessoa muito privilegiada, porque eu trabalho numa instituição privada, eu trabalho na ESPM. E a ESPM, é engraçado como ela tem uma visão de ser um ambiente extremamente business, né? E eu diria que a ESPM é um pouco a mistura de tudo isso, né? Ela tem, de fato, uma linha de professores e de pesquisa muito business, mas ela tem, gente, talvez a melhor referência que eu posso ter, o Alcade Pani fez a graduação na ESPM, né? O Vladimir Safater, votei nesse cara, tenho paixão por ele, tenho uma admiração tremenda.
ele fez a graduação na SPM. Então, para vocês verem que, de fato, é uma instituição que tem uma democracia metodológica e teórica que me encanta. E aí, a gente tem, em 2019, ficamos, assim, extremamente penalizadas com a situação das instituições escolares públicas de educação básica. Por quê? Porque a situação era, naquele momento, a diferença era quem tem acesso à tecnologia e quem não tem. A educação se transformou nesse fosso, né? E você veja, mesmo na educação superior, eu me lembro de ter participado de uma live, o reitor da Federal de Pernambuco, né? Pessoa muito interessante, e a discussão era em torno de mantemos o semestre, não mantemos o semestre, e eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa identificaram que 70%, gente, eu estou arredondando para menos, é 71 quebradinho, por cento dos estudantes, né, do corpo discente da escola, não tinham acesso à internet de uma forma estável e não tinham os equipamentos adequados. Eles tinham um celular, né? Então, ele disse, diante dessas condições, não é possível, né? A gente, de fato, vai inviabilizar. Pessoal, se isso aconteceu na educação superior, vocês podem imaginar o que foi na educação básica do setor público. Então, o que é que a gente fez, né? Durante esse período que a gente trabalhou de forma remota, a SPM desenvolveu todo um programa para assistir os professores da educação básica que desejassem. Então, era um programa que a gente mobilizou, né, professores internos e externos da escola, e a gente tinha, durante a semana, 2 encontros, que eram quinta e sábado, aí tem alguns que não podiam na quinta. Então, a gente foi rodiziando, né, até para favorecer a maior parte dos professores. A gente teve edições na programação, e assim, grande parte era de letramento digital, né? E era de uma certa forma, como é que a gente acolhia essa criançada na telinha. Gente, o que eu quero dizer com isso, os depoimentos que eu via, né? Eram 2 horas de trabalho, e praticamente eu passava a terceira hora ouvindo as dificuldades dos professores, do tipo, o estudante com quem eu trabalho não tem mesa, né? Tem um celular na família, e eles vão dividindo o tempo entre os filhos. Gente, eram relatos assim, absolutamente dramáticos, onde ele dizia, olha, eu até estou sendo muito favorecido, eram principalmente, parece que na educação básica é muito meninas, né? E a gente tem poucos meninos. Então, eram muito professoras. E elas diziam, olha, eu me sinto muito acolhida, mas, por outro lado, as limitações que a gente tem não é de domínio da tecnologia, é de acesso. Então, quando a gente fala, tudo bem, passei 2 horas para fazer um vídeo, mas o vídeo seria visto? Seria realmente um material utilizado? Então, o que a gente vai viver, o que a gente já está vivendo, o que vai viver nos próximos anos, é exatamente isso. Eu acho que o Brasil tem assimetrias absurdas, mas a pandemia ampliou vertiginosamente as nossas assimetrias no mundo. Eu acho que, na verdade, até menciona isso no artigo, como você disse, tudo isso já existia. O que fez a pandemia foi lançar luz sobre isso. A gente já sabia que a discrepância entre o ensino público e privado era grande, principalmente na base, né? Mas a pandemia jogou luz sobre isso. Aquilo que a gente não queria ver, aquilo que a gente não conseguia dar, se tornou latente. Se tornou latente para toda a sociedade. E aí, quando o ensino híbrido volta, e a gente começa a ter os resultados das pesquisas, os resultados dos provões, indicando o quanto o ensino público deu uma caída, só repassa aquilo que a gente já sabia.
Então, é como tu disse, assim, o problema já existia, só que a gente não queria ver. Por isso que nas considerações a gente fala da questão do governo e da sociedade. Porque não foi só o governo que negligenciou, a sociedade também negligenciou ao não cobrar, porque a gente não queria ver, né? Tudo isso já estava ali. Isso que tu falou de não ter acesso ao material era uma coisa muito interessante que a gente não imagina. A gente acha que todo mundo tem um celular. A gente descobriu na pesquisa que não. Tinha família que tinha um celular, que os pais levavam para o trabalho, então a criança só tinha acesso ao material no final de semana. Isso se a mãe conseguisse que ele olhasse no final de semana. Então tinha uma dificuldade ali que a gente não tinha olhado ainda, não tinha parado para pensar. Não é porque eu tenho que todo mundo tem, não é porque eu sei usar que todo mundo sabe usar. E, além do mais, você veja, você sabe que grande parte do interesse dos pais pela escola básica é deixar os filhos, né, para poder trabalhar. Isso é muito conhecido. Tanto é que o pessoal diz, greve na universidade não mexe com a vida de ninguém, mas greve na educação mexe com a vida de todos, né? Então, você veja essa gestão do tempo aí, como ficou entre as famílias. E algumas instituições públicas, algumas, eu não estou generalizando de forma alguma, os pais não conseguem ajudar nas atividades, enquanto que algumas famílias, certamente a Renata, os 2 filhos que tem, quantas vezes a Renata dizia, é o momento da gente fazer os deveres, é o momento de eu acompanhar o que eles estão fazendo, é o momento... Por quê? Renata, mas será que outras 1000 Renatas têm a possibilidade de ajudar? Entende? Então, essas questões no trabalho remoto emergiram com força muito grande, né? E eu, olha, até diria para vocês, se vocês lerem os relatórios da educação básica, até para dialogar com eles, né, com propriedade, eu fui estudar, me apaixonei, gente, acho que eu já tenho um rumo quando eu me aposentar mesmo da educação, me apaixonei pela educação básica. E eu posso garantir para vocês, pelas provas, pelos exames internacionais, as instituições públicas não têm os melhores resultados. Quem tem os melhores resultados são as escolas estaduais. As municipais representam quase 90%, né? São as mais frágeis. Né? E é onde os recursos estão mais concentrados, é no município. Tá? Então, vejam que coisa interessante, né? E eu até aproveito a oportunidade do teu texto para colocar, eu acho que nós, na universidade, temos mais responsabilidade com a educação básica do que a gente costuma pensar. Né? Vejam que a formação do professor da educação básica está na universidade, gente. Está na universidade. Agora, a atuação, não. E por que que a gente... Eu acho que é um paradoxo muito estranho, né? Porque a gente não tem formação docente, mas a gente forma um professor de educação básica. É uma coisa assim maluca, né? Eu sempre acho que no Brasil tem coisas muito gozadas como essas. E aí vocês e no exterior, eu não conheço todos os países do mundo, gente, mas eu conheço pelo menos a educação de 2 países. E lá as instituições que formam professores são instituições que formam professores. E é só isso que elas fazem, se é que é só isso. Né? Então, Portugal é um belo exemplo disso, a França é outro exemplo disso. Né? Bom, me empolguei aqui, né, gente? E, bom, se tornando professor, eu acho que aí a questão do estágio, né? Olha, eu talvez de todos os textos, o que mais me chamou a atenção na sessão de hoje foi exatamente esse texto. E talvez porque hoje eu trabalho grande parte do meu tempo em 2 disciplinas que têm a pretensão de, no estricto senso, em administração, dar pelo menos os fundamentos, né, da educação, e principalmente orientada pela aprendizagem. E o que eu posso dizer para vocês é que eu acho um pouco estranho, eu vou usar uma metáfora bem ilustrativa, eu acho um pouco saci-pererê,
a gente se debruçar no estágio de docência sem a gente não ter um repertório. Porque eu acho que você precisa dessas lentes teóricas para significar a cena educacional. Porque a cena educacional, todos nós sabemos como é. Seja como estudantes, como professores, como pesquisadores, nós vivemos esses diferentes papéis. Então, a gente sabe, pessoal, quando você estuda, eu vou começar do princípio mais básico, as leis que regulam a educação, por exemplo. Eu acho que a gente nunca comentou isso. E quais são? Por que as coisas são assim e não são diferentes? Não é? Por exemplo, quais são os atores que protagonizam a cena educacional? Estudante é o primeiro de todos. E não é porque é cliente, pessoal. Por favor, não pense nisso. É porque ele é o aprendente. É para ele que eu estou trabalhando. É para ele que eu estou estudando. Né? Então, é o estudante, o professor, as instituições. Esses são os atores que protagonizam a cena. Mas uma das perguntas mais emblemáticas que eu faço no primeiro momento é: qual é a diferença entre estudante e aluno? A gente tem um senso comum. Aliás, a gente usa como sinônimo. Né? Então, como é que a nossa matéria-prima é conhecimento e a gente não domina uma teoria da aprendizagem? A gente vai para a sala de aula sem saber como é que o estudante aprende. Eles aprendem da mesma forma. Tá? Que inteligências esse cara tem? Certamente ele tem muito mais que 2. Tá? A gente já mapeou pelo menos 9. Tá? Será que não é importante? Por que eu preciso conhecer o projeto do estudante? Por que a aprendizagem está associada a esse projeto? Por que eu tenho que adequar o meu plano de ensino e aprendizagem a isso? Como é que eu faço um plano de aprendizagem? O formulário de plano de ensino a gente já sabe. Como é que eu faço um plano de ensino orientado para a aprendizagem? Quais são os elementos que estão lá e por quê? Por que eu tenho que fazer uma avaliação do processo? Você entende? Tudo isso foi naturalizado para a gente exercer a docência. Mas para tudo isso. Então, eu acho muito complicado a gente colocar um estudante em algum ambiente de aprendizagem, quando ele não tem as lentes teóricas que vão significar o que vai acontecer. Né? Ele não entende os porquês. E, assim, algumas questões que me chamaram a atenção. O papel do professor, a sala de aula. Eu diria que o professor ele vive em ambientes de aprendizagem. Esses ambientes de aprendizagem são múltiplos, pessoal. Múltiplos. E eu acho que com essa importância que as tecnologias digitais assumiram, principalmente depois da pandemia, esses ambientes se multiplicaram à exaustão. E hoje a gente tem uma certa consciência de que se aprende o tempo todo, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, inclusive no cinema. Tá? Então, aprender não está confinado a uma sala de aula nesses moldes aqui, que o professor está na frente, que as cadeiras são fixas, tá? Que não deixa de ser um equívoco, tá? Que só o estudante estuda e aprende. Né? Eu costumo dizer, pessoal, pelas leituras e trajetórias que tem, que estudante é uma condição existencial. Existencial. Todos nós somos estudantes. E seremos, ou a gente tem um problema neurológico, né? E hoje a gente está vivendo tanto que em algum momento a gente vai ter, ou a gente morre, mas a gente aprende até esgotarmos as nossas possibilidades. A gente aprende. Por que o nosso status não é de estudante? Estudantes somos todos nós. A gente está no mesmo plano. A diferença é que, quando a gente está numa relação pedagógica,
tem alguém que talvez tenha mais experiência de vida, tem mais experiências com leituras, já errou mais, eu diria, né? Já teve a oportunidade de refletir, de se corrigir, de ter uma visão autocrítica. Quais são os meus limites? O que é que eu não sei? Por exemplo, hoje eu digo muito, hoje não, faz um tempo, que eu digo com muita tranquilidade. Sabe por que eu não uso prova? Primeiro, porque eu não acredito. Segundo, porque eu não sei. Não sei fazer uma prova. Eu já entendi que você fazer uma prova, questões de prova muito boas, exige estudo, mas não é pouco estudo, é muito estudo. Então, eu encontrei outras formas de avaliar. Que tem. Né? Mas eu não tenho prova por uma incompetência minha e por encontrar na prova uma série de elementos que não me convencem que o estudante vai revelar o que aprendeu respondendo a 5, 6, 10 questões. Ele não me convence. Eu uso o método indiciário. Então, no método indiciário, eu preciso de mais indícios do que uma ou duas provas. Né? Então, pessoal, nesse sentido, eu acho que, ou simultaneamente, ou antes, a gente precisa de lentes teóricas para entender a complexidade do processo de ensino orientado pela ciência. Então, por isso que eu acho que essa discussão sobre estágio de docência, ela precisa ir um pouco mais longe. Um pouco mais longe. Né? Eu sei que a gente também tem essa disciplina, ela é uma disciplina obrigatória para o mestrado, em alguns casos, e ela é obrigatória para o mestrado acadêmico, ela é obrigatória para os bolsistas, e senão ela é uma disciplina elegível. E eu adoro isso, gente. Porque, por exemplo, no mestrado profissional, os estudantes vêm fazer disciplina. E vêm fazer disciplina porque eles me dizem, eu quero ser disciplina. Em algum momento, eu quero investir nisso. Não é agora, mas em algum momento eu vou fazer isso. E eu quero, de alguma forma, já estar um pouco mais familiarizado com os conceitos. Eu acho maravilhoso. Né? Eu fico encantada com a atitude, porque é uma atitude realmente muito consciente. Então, embora tenha sido o texto que eu vim mais garra para ouvir, eu acho que foi o texto que mais me preocupou, exatamente pela visão do estágio docência dissociado de uma reflexão um pouco mais adensada, né? E de dizer para vocês, nós somos profissionais da aprendizagem, nós não somos profissionais de ensino. O ensino está orientado para tudo. O ensino é meio, não é fim. Eu não me reconheço uma professora de ensino. E eu trabalho obstinadamente. Aliás, eu acho que eu sou uma militante mesmo, sabe, gente? Quem está na minha volta sabe que eu tenho obstinação por isso. Para que a gente pare de se enxergar como professor que ensina. O pior de tudo, que dá aula. Porque quem começa a desvalorizar a nossa atividade profissional somos nós mesmos, com o uso de termos como esse. Dar aula. Eu não dou, né, e muito menos aula. A gente é um profissional que cria experiências de aprendizagem. É isso que a gente faz. Né? E posso colocar para vocês, a gente verifica isso muito claramente no estricto senso. Porque aí vocês são estudantes. Aí vocês são estudantes. Na graduação tem muita gente com cabeça de aluno. Mas por quê? Porque não foi inserido na cena profissional. Aliás, tem um texto que, para mim, me inspirou muito, de um autor francês, traduzido pela UFBA, que coloca a condição do estudante. É o título. Tem um subtítulo que eu não me lembro bem. O nome do autor é Alain Colomb. E ele coloca os 3 estágios, né, de um estudante que atravessa os muros ainda da universidade. E um deles, gente, é o acolhimento.
E o acolhimento é necessário porque existe o estranhamento. Eu sou um estranho àquele meio. E o estranho não é só fisicamente, é entender o currículo, é entender qual é o papel dele, é entender o que é que o processo de ensino e aprendizagem requer dele, é desenvolver hábitos de estudo que ele não traz, coisas que a gente... Eu estava conversando há pouco tempo com 2 amigos no café, e isso era colocado. A gente parte do princípio que, porque o estudante foi aprovado no processo seletivo para a educação superior, tudo isso está claro. Isso. Né? Então, esse processo de filiação é apenas uma etapa, mas é uma etapa quando ele já viveu esse momento de estranhamento. Por isso que os programas de mentoria, de tutoria, são fundamentais na graduação. Fundamentais. E eu garanto, quando a gente viver isso de uma forma mais adequada, a gente vai ter menos, eu vou dizer estranhamento, mas eu até chegaria à ideia do sofrimento no estrito senso. Porque muitas vezes a gente vai postergando essas questões até ter que enfrentá-las no estrito senso. Ou seja, eu não posso continuar mais aluno. O que significa isso? Como é que eu construo essa parte? E tem muito professor que é professor, mas não é professor, né, gente? Ele não tem a sensibilidade, ele não refletiu sobre isso. Ele parte de princípios muito equivocados. Então, ele usa muita autoridade. Né? A autoridade do saber. E não... aliás, o Demo fala muito dessa questão da autoridade. Ele coloca que a autoridade está no argumento, não está na pessoa. Né? Então, e aí ele diz, quando você associa a autoridade, a pessoa é autoritarismo. Então, eu não queria usar o termo. Mas, enfim, vou citar o Demo para mim e calmar um pouco aqui na dureza do argumento. É isso, pessoal. Foi a leitura que eu fiz dos textos de vocês. E assim, eu queria muito agradecer a escolha pela área de ensino e pesquisa. Queria muito agradecer o empenho que vocês tiveram para desenvolver os textos. E eu acho que eu vou repetir uma história que eu ouvi ontem, estando numa sala. Um gringo foi citado, e parece que ele é muito relevante ali na área deles. Eu não lembro do professor, e o cara é super importante, e ele dizia, gente, passei 10 anos para publicar esse texto, mas o texto é um texto seminal, é um texto de referência, é um texto que é impossível não citar quando você estuda aquele assunto que ele tratou. E ele disse que foram 10 anos em que ele ia aos congressos, o texto não era aprovado, e vinham pareceres, né? No caso, o professor da Inglaterra, vinham pareceres quilométricos, maravilhosos, contributivos, e ele agradecia, e ele se sentia lisonjeado de ter sido, como autor, tão respeitado, né? Foram 10 anos, gente, de não, e não, e não, e não. Mas também, quando foi um sim, foi triunfal. Então, eu diria, eu sempre tenho receio de textos de final de disciplina, porque, às vezes, ou muito importantemente, são textos em que essa maturação ainda não tem. Então, eu recomendaria, assim, fortemente, leia os seus textos, veja os pareceres que foram desenvolvidos e não jogue fora. Poxa, é tanto empenho, é tanto tempo que vocês já dedicaram. Esses temas são tão relevantes, todos eles, tão relevantes. Vamos fazer uma segunda rodada e venham aqui o ano que vem. Tragam o texto de novo, com outra densidade. Vamos discutir, né? Vamos fazer nova roda de conversa. Espero muito estar aqui junto com vocês de novo, tá? Para a gente voltar nessas discussões. Tá? E me perdoe, gente, se eu fui inconveniente em algum momento. Não é a minha intenção. Tá? Não é. Eu sou uma pessoa
muito verdadeira, mas quem não me conhece acha um pouco como eu não sou. Eu sou uma pessoa muito humilde, mas eu gosto muito de dividir as minhas cruzes, mas também as minhas conquistas. Foi mesmo, sim, eu não fui um gentil no mês passado. Eu posso te pedir para você indicar uma leitura para mim, muito boa, e um grande amigo seu, que é o Pedro Lincoln, que a Manuelita fez a abertura do livro dele. E um dos capítulos é dizer qual que é o meu problema. Quando você termina o capítulo, você sabe, descobre que o seu problema, que você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Por mais que você estude, você vai ter sempre um problema que você ainda não sabe, por isso você ainda deve continuar estudando. Gente, esse texto é maravilhoso. Olha, aqui eu já estou saindo do script. Esse texto é maravilhoso. Eu acho que é um texto publicado no ano passado, final do ano passado, do professor Pedro Lincoln. Gente, é um texto que ele desenvolveu para vocês, para os estudantes de mestrado e doutorado. O texto é dirigido para vocês, é pensado. É a experiência de um cara que tem 5 décadas como professor, e que acho que é um pouco formou a todos nós na discussão epistemológica. Mas é um texto muito gostoso, porque ele retirou esses textos do blog dele. Ele tem um blog, ele deu uma estruturada nesses materiais, mas, olha, gente, é um texto despretensioso, encantador de ser lido, e ele chama a atenção, às vezes, para coisas como essas, né? Quando a gente não tem uma boa questão, talvez a gente não tenha um bom contexto industrial. É isso que ele diz. Então, acho que é uma boa dica. Mas fico realmente à disposição, pessoal. Muito obrigada de coração. Eu peço a vocês que acessem na minha agenda a avaliação da sessão, tá? Como a gente está todo mundo, só o Léo que tem à disposição lá, Leandro, a avaliação da sessão, vocês podem fazer a qualquer momento, tá? Mas avaliem a sessão, que é importante para o nosso feedback, tá? De toda a condução da sessão. Manuelita, muito obrigada a vocês, e eu falo, uma sessão dessa a gente aprende muito mesmo. A Manuelita é minha amiga, e ela tem o karma de mulher. Gente, um retorno ao congresso, um prazer. Quero que você... Leonardo não. Leandro, digo a mesma coisa para você. Quero revelar o ano que vem por aqui. Bom? Eu vou copiar o livro para você. Nada, gente. Precisa assinar alguma coisa? A gente apresentou alguma coisa? Não, né? não. Gostaria de agradecer as contribuições e colaborações. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigada, Leonardo. Você também. Um abraço na sua coautora, sua professora. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.